Boa tarde, Diniz, tudo bem? Dos finalistas que foram à Taça Rio, né, somente um não poderia ser campeão para que o Fluminense seguisse na competição, e esse resultado acabou não acontecendo, né? O Vasco não foi campeão, o Fluminense então confirma a sua participação nas semifinais. Mais um Fla-Flu pela frente, mais um clássico. O que fazer diferente agora, Diniz, para conseguir bater esse time do Flamengo aí? Não tem uma receita pronta, acho que é um grande time. A gente jogou 3 vezes contra eles, os 3 jogos foram jogos difíceis e está totalmente aberto. Essa substituição do Ayrton, você já pode fazer uma substituição um pouco mais simples, dando um ar na presidiária, pensa em trazer o Caio Henrique, dá a oportunidade para o Mascarenhas novamente ali na lateral, para o Mascarenhas está machucado para o Marlon. Como é que você pensa em refazer o seu meio de campo com a ausência de um jogador tão importante no teu esquema quanto o Ayrton? Uma das possibilidades é essa e outras também, de poder de fato deslocar o Marlon. A gente vai quebrar a cabeça aí para montar, mas é uma coisa que eu estou pensando e tem algumas alternativas para suprir a ausência do Ayrton. Fernando, aqui. A CBF anunciou que a data do jogo de volta contra a Luverdense foi antecipada para terça-feira. Vocês esperavam um dia a mais de descanso? O que muda para vocês em questão de descansar o elenco, questão de recuperação dos atletas? Não, a gente de fato esperava um pouco mais de bom senso nesse sentido, que a gente tem uma viagem, todo mundo sabe que a viagem para Lucas é uma viagem desgastante, aqui no caso do Fluminense está fazendo um esforço para fretar, mas o fretamento também a gente vai chegar lá muito tarde. Então o mais adequado e o bom senso pediria que a gente jogasse no domingo e na quarta, uma coisa normal e natural, pelos deslocamentos que o Fluminense vai ter que fazer, mas não é a primeira vez que acontece isso com o Fluminense e vai acontecer de novo. Nesse sentido das datas, a gente foi prejudicado tanto no jogo de sábado como no jogo de terça. Diniz, boa tarde. Curiosidade, como é que foi, você provavelmente estava assistindo o jogo, a final de ontem, né? Como é que foi até os 48 do segundo tempo, o Fluminense estava eliminado, faltando 2 minutos para acabar o jogo, entrou no campeonato de novo. Você assistindo o jogo, qual é essa sensação? Tipo, na sua cabeça você está começando a planejar uma coisa e do nada já tem que mudar. Não, no fundo eu nem estava planejando, nem estava pensando em nada, estava só pensando em o Flamengo vencer para o Fluminense poder ficar classificado. Mas é uma emoção muito grande, uma sensação de impotência muito grande, mas graças a Deus aconteceu da melhor forma. Acredito que pelo campeonato que o Fluminense fez, o mais justo aconteceu, a gente participar da semifinal e com chance de brigar pelo título do Campeonato Carioca. Diniz, boa tarde. Gostaria de saber a respeito dessa viagem longa aí, né, que acaba sendo, quer dizer, tem um avião até Sorriso, depois mais um trecho de ônibus, enfim, uma cidade distante. Quanto isso atrapalha no planejamento de vocês, porque a gente sabe que o calendário já é apertado, já é corrido e ainda tem um lugar tão distante assim para jogar. Não, esses tipos de viagem de fato é muito desgastante e todo mundo sabe, independente de você, se você é jogador, atleta, pode ser qualquer executivo, pai de família, quem viaja com criança, viagem desse tipo cansa todo mundo emocionalmente. A gente vai sair aqui às 11 e pouco da noite, vai ter que passar, me parece que vai ser pior do que era, vai ter que passar, fretou, mas mesmo assim vai ser pior. A gente vai ter que passar em Cuiabá para abastecer a aeronave, para depois ir para Sorriso, para depois pegar ônibus para chegar, sei lá, 3h30 da manhã em Lucas do Rio Verde. Então a gente sabe que é um lugar muito quente também, muito seco, depois a gente volta, uma logística parecida, para a gente jogar no sábado aqui. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito incoerente marcar o jogo do Fluminense para o sábado. A equipe que, não por conta de nada, que merecia a chance de jogar no domingo, até pelo apelo do clássico. Naturalmente, todo mundo esperava que esse jogo do Fluminense fosse acontecer no domingo. Aí a CBF, aproveitando isso, já marca o nosso jogo também para terça-feira contra o Luverdense. Então, o jogo da volta. Então, no sentido das datas, eu acho que a gente não foi beneficiado de maneira alguma. O Luverdense perdeu ontem, 2-0. O que você conseguiu acompanhar desse jogo? Conseguiu assistir a partida ou ver pelo menos melhores momentos? O que dá para esperar dessa equipe que perde aí a primeira na semifinal do Mato Grossense? O jogo para a gente é um jogo difícil. Lá em Lucas do Rio Verde, quem já jogou lá sabe que é um jogo atípico. É um campo com características muito, muito particulares, a viagem. Eu já tive lá em 2 ocasiões com o Paraná Clube e com o Oeste.
e sei que é difícil jogar lá. E só você ver o histórico deles aí em Copa do Brasil, quando o Corinthians for jogar lá e outros times grandes, que eles costumam fazer jogos bastante complicados. Então a gente vai de uma maneira bastante séria, a gente está se preparando, a gente já está acompanhando a Luverdense há um tempo. O treinador que está lá é um treinador que eu conheço, respeito muito, um excelente treinador que está procurando cada vez mais seu espaço aí no cenário nacional, então a gente espera uma partida bastante dura. Há pouco, numa pergunta, falou sobre as possibilidades de substituto do Ayrton. Só queria confirmar, ele para esse jogo de quarta-feira ele está fora e ele tem chance de voltar para o final de semana. E os outros machucados, tanto o Mascarenhas quanto o Frazan, já estão à disposição para trabalhar contigo? O Frazan está ok, o Mascarenhas a gente vai procurar saber agora do departamento médico, e o Ayrton está fora dessa partida. Para o fim de semana vai sendo reavaliado dia a dia o Ayrton, mas ele está fora da Luverdense. E para o Clássico a gente vai esperar o retorno do time para saber quais as condições que o Ayrton vai se encontrar. Boa tarde. No sábado aconteceu do Pedro ser liberado pela primeira vez para treinar com os outros companheiros, né? Qual é a programação que tu tem assim, para o Pedro poder ficar à disposição de jogo, de ser escalado? Está contando com ele para mais ou menos em qual período do ano? A gente não fez uma programação com um método muito sério ainda com o Pedro na volta dele. Ele acabou de ser liberado para treinar com a gente. A gente vai ver como é que ele reage aos primeiros treinamentos para depois a gente fazer uma programação. Mas não é uma coisa para já, né? A gente tem que esperar a adaptação dele agora com o time, com contato. Então a gente devagarinho já está introduzindo ele aos treinamentos. No sábado, inclusive, ele já treinou um pouquinho com o time todo. O mais importante é que ele voltou clinicamente muito bem. Tem até os aspectos fisiológicos do Pedro, eles estão melhores hoje do que antes dele ter a lesão. Foi muito bem cuidado, a cirurgia foi muito bem feita e a recuperação aqui foi excelente. Então, o departamento de fisiologia e de fisioterapia, o departamento médico, estão de parabéns, porque o Pedro volta em ótimas condições clínicas. Ô Diniz, boa tarde. Tudo bem? Como é que foi assistir esse jogo Flamengo e Vasco? O Fluminense não estava em campo, mas é como se estivesse representado pelo Flamengo. E você fica de mãos atadas porque você não pode fazer nada. Você só pode torcer para ver o resultado que interessava para o Fluminense voltar ao campeonato. E como é que foi? Aos 48 do segundo tempo, você estava fora do campeonato, saindo fora do campeonato. Imagino que deve ser uma sensação ruim para o treinador, depois do bom campeonato que o Fluminense fez. E aí vai para os pênaltis, acaba com o time reserva, o Flamengo ganhando, e você volta para o campeonato. Como é que foi essa sensação toda? Não, acho que o jogo em si foi muito mais agonizante do que feliz, mas terminou da melhor maneira possível. Mas foi uma agonia muito grande. Ter que torcer é uma sensação de impotência muito grande, uma sensação muito estranha. Mas, de fato, eu acreditava que o Flamengo tinha condições de vencer o Vasco, porque não dá para chamar o time reserva do Flamengo time reserva pela qualidade dos jogadores. São jogadores que seriam titulares na maioria dos clubes do Brasil. Então, a gente acreditava que isso poderia acontecer, foi um jogo bastante difícil e eu acho que premiou o Fluminense estar entre os quatro, porque, como você mesmo disse, pelo campeonato que o Fluminense fez, ele merecia ter a chance de disputar o título e a semifinal e quem sabe, sonhar com a conquista do Campeonato Carioca. A partir dessa fase da Copa do Brasil, passa a ter ida e volta, os jogos de ida e volta, né? Mas o gol qualificado não existe. Aí como é que é? Porque existia aquela filosofia, você tem que ir, quando joga fora o primeiro jogo, tentar fazer gol fora de casa, né? Quando jogava em casa, não sofrer gol, mas isso tudo acabou. Qual é a estratégia para um jogo desse que tem ida e volta, que o primeiro é fora e que não existe o gol qualificado? E você já pode confirmar, acho que sim, né? O Alan é o substituto do Ayrton, né? Não, o Alan é uma das possibilidades para jogar, tem outras possibilidades que a gente está estudando e a gente vai definir entre hoje e amanhã. De fato, não está nada decidido ainda. O Alan tem entrado, mas a gente tem outras possibilidades para poder ver o que é melhor para o Fluminense nessa partida. Quanto a montar o time, eu nunca tive muita preocupação com essa situação do gol qualificado. Acho que a gente tem que jogar lá, respeitar muito a equipe do Luverdense. Lá em Lucas do Rio Verde eles costumam, de fato, jogar muito bem. É uma equipe que tem um treinador assim, que conhece muito de tática, o Júnior Rocha, e a gente espera, de fato, uma partida difícil. Então a gente tem que fazer o nosso melhor lá, procurar marcar muito bem e jogar dentro das características do time, procurar fazer um bom jogo lá e para poder decidir bem aqui na volta.
Oi, Diniz, boa tarde. Boa tarde. Depois que você viu que o jogo contra o Flamengo seria no sábado, o jogo de volta na terça-feira, com todo esse desgaste da viagem, por algum momento você pensou em poupar alguns jogadores ou não? Realmente a Copa do Brasil é um dos grandes objetivos, né, do Fluminense na temporada. Não tem muito sentido agora poupar. A gente poupou os jogadores para a semifinal da Taça Rio e aí a gente acabou sendo eliminado, os jogadores já não jogaram, então eles vão ter uma sequência de 3 partidas agora, né? A gente passando, esses 3 partidas estão definidos, o Luverdense ida e volta e o Clássico, então os jogadores têm plenas condições de suportar, então a tendência é que a gente vá com o melhor que a gente tiver. Nos 2 primeiros jogos, 2 vitórias, 8 gols marcados, né? Um 5-0, um 3-0. O torcedor pode esperar também mais uma goleada na quarta-feira? Não, acho que assim, o time que a gente vai pegar é um time que a gente tem que respeitar bastante. Eu estou repetindo isso várias vezes, a gente tem que ter bastante respeito com a equipe do Luverdense, porque é uma equipe de fato bastante forte e bem treinada. A gente já acompanhou alguns jogos deles, já viu o primeiro jogo que eles fizeram contra o Cuiabá, a gente já viu o jogo que eles fizeram da Copa do Brasil contra o Figueirense, que eles tiraram o Figueirense em casa, jogando lá, jogaram por 1-0. Então a gente tem que fazer o nosso melhor lá para poder ter um bom resultado. Diniz, boa tarde. Na esteira disso ainda, quanto mais se avança na Copa do Brasil, teoricamente o nível também aumenta dos adversários, né? Você acabou de falar um pouco sobre isso. Mas que importância teria uma boa diferença de gols, como o Fluminense fez, eram jogos únicos, inclusive, nas 2 primeiras fases da Copa do Brasil, para te dar mais tranquilidade para a fase decisiva agora do Campeonato Carioca, já tendo um clássico no sábado? A sua estratégia é montada também um pouco em cima disso ou independe a diferença de gols na Copa do Brasil para o que o time terá? Não, primeiro que eu não estou pensando minimamente em diferença de gol. Eu estou falando assim, eu não estou falando da boca para fora e para fazer política da boa vizinhança. O time do Luverdense é uma boa equipe e é muito bem treinada. E lá é sempre difícil jogar contra. A gente tem que ir lá, fazer o melhor que a gente pode para poder fazer uma boa partida. Tem que pensar exclusivamente nesse momento no Luverdense. A gente não estou pensando no Flamengo agora. A gente só está pensando no Luverdense. Quando terminar o Luverdense, a gente vai pensar no Flamengo. E quando chegar a vez do Flamengo sem o Ganso, o que isso implica para você? A gente jogou sem o Ganso muitas partidas do ano. Assim, é claro que a gente não gostaria de perdê-lo, mas uma vez que ele foi expulso, a chance dele jogar, nem sei se existe, se cabe algum recurso, mas a gente vai procurar fazer o melhor possível para suprir a ausência dele. A gente queria contar com ele, mas na ausência dele a gente tem que pensar para frente e dar solução para o time que a gente tem aqui. Diniz, é uma situação que muita gente vem levantando, até na última entrevista coletiva não tive a oportunidade de perguntar, em relação à formação no meio campo com Ayrton, Bruno Silva e Ganso. Muita gente considera que isso ao longo do ano, e dependendo do adversário, pode ser que o meio-campo do Fluminense fica um pouco pesado, porque são jogadores um pouco mais lentos, de qualidade, que dominam a posição, mas um pouco mais lentos, e isso pode sobrecarregar o sistema defensivo. De fato, talvez um jogador mais rápido possa facilitar, ou você não enxerga dessa maneira? Não é que eu não enxergo dessa maneira. Isso é um aspecto do jogo de futebol, é muito complexo, essa variável, e as pessoas assim costumam avaliar muito aquilo que o resultado final do jogo mostra. A gente jogou lá em Antofagasta com o Danielzinho, que não era o Ganso, mas era um jogador com características parecidas, né? Assim, não tem. Então o time suportou bem defensivamente, conseguiu fazer uma partida praticamente sem sustos. E contra o Botafogo jogou esse time que você citou, com o Ayrton, o Ganso e o Bruno Silva, e a equipe também, na minha opinião, se comportou bem, muito bem, principalmente no primeiro tempo. A gente tem que ver como é que a equipe vai se desenvolver, e também o campeonato é muito longo, a gente vai ter outras alternativas para jogar. No fundo, quem tem que jogar é os jogadores que estiverem melhor, eu pauto sempre por isso. Se esses jogadores forem os que estiverem melhor, eles vão jogar, e é porque vai ser o melhor para o Fluminense. Não dá para você, às vezes você pensa no aspecto isolado do jogo, colocar um jogador mais forte ou mais rápido, achando que a equipe vai ficar mais forte e mais rápida, e na dinâmica da partida, porque outros aspectos mais importantes do futebol, eles estão envolvidos. Aspecto emocional, se o jogador tem confiança para jogar, se ele domina a posição, como é que ele reage em partidas que tem um apelo emocional mais forte. Então, você fazer uma avaliação só por esse aspecto do jogo, eu acho que fica muito pobre. São jogadores que eu confio e depende do entendimento da equipe toda. Eu vou procurar sempre botar os melhores jogadores no aspecto mais complexo para poder jogar.
Diniz, a galera no último Fla-Flu estava muito pilhada, a gente via isso em campo e alguns lances até exagerados, muitas reclamações com o árbitro. Psicólogo que é, como é que é o papo que você tem com a galera para canalizar essa pilha toda, essa energia toda agora pro bem, assim, pro lado da briga boa, vamos falar assim? Eu achei também que nesse último jogo contra o Flamengo foi um tanto quanto exagerado, mas o jogo, desde a maneira como ele começou, foi uma coisa que ficou um pouco incontrolável para todo mundo que estava envolvido, desde o árbitro, jogadores, treinadores. Ninguém quer que tenha entradas mais ríspidas, confusão, muito menos violência. Então, eu acho que tanto o Fluminense quanto o Flamengo, quanto mais procurarem jogar futebol para poder resolver só dentro do limite daquilo que é um jogo mais viril, mais duro, que isso ninguém abre mão, mas dentro de uma consistência e de uma ética boa, para a gente fazer um espetáculo melhor, que fique determinado só pelo bom futebol, a equipe que fizer o melhor jogo e aproveitar melhor as chances de gol, que saia vencedora, mas que esse aspecto do nervosismo e da violência, principalmente, eles fiquem bem do lado de fora. Diniz, em relação à declaração do René, que ele disse que queria ver uma preleção sua para saber se você mandava os jogadores chegar mais duro, bater e pegar daquela forma, porque ele mesmo, até na saída do intervalo, ele disse que quem estava provocando as situações e quem estava batendo eram os jogadores do Fluminense e não o contrário. O que você diz sobre isso? Eu acho estranho, assim, para mim não tem nenhum problema. Os meus números aqui no Rio têm sido até um pouco diferente, mas para ele ver uma preleção minha também não é difícil. Se ele perguntar para alguém, um jogador que já jogou comigo, isso não é uma coisa difícil para ele saber. Eu sou um cara, até pela maneira como a equipe bota a equipe para jogar, sou um cara que não gosta minimamente de violência. Nada, absolutamente. Aqui no Fluminense, os números até de falta nem têm sido tão bons, mas de todos os times que eu disputei, que eu joguei até hoje, todo o campeonato, nosso time veio 4 vezes seguida no Campeonato Paulista, o troféu Fair Play. O time fez menos falta ou menos cartões. Então, assim, o que eu estimulo, o que eu prego é sempre um jogo bem jogado, respeito, não gosto nem em treino, nenhum jogador. E assim, a jogada violenta que teve mesmo no jogo foi do Bruno Henrique em cima do Gilberto. O Fluminense não deu nenhum pontapé em ninguém. Se o René conseguir ver alguém deu um pontapé ou entrou para machucar alguém do Flamengo, em todos os jogos que ele me mostre. Alguém que deu, ou nos outros jogos do Fluminense. Se algum jogador nosso deu alguma entrada ríspida parecida com aquela que o Bruno Henrique deu em alguém, ele saber qual tipo de preleção. Não é uma coisa difícil de você ver. Não teve ideia que ninguém assim jamais faria. Eu sou totalmente contra isso. A gente faz o melhor possível para os jogadores entrarem entusiasmados e de uma maneira equilibrada para poder fazer um bom jogo. Mas está tudo certo, tranquilo. Mas se um dia ele quiser saber, ele vai ter que ser meu jogador ou saber por terceiros perguntar para alguém. Não é uma coisa difícil não para ele saber. Só uma informação, não é gravando, só porque tem que fazer o boletim. Você disse que não é o lado certo, você tem outras alternativas para saber a posição lá. Só quer saber que outra alternativa você teria que você vai pensar. Vou guardar essa aí, Cícero, mas vou guardar essa aí na... Em relação, é claro que depois de um jogo como foi aquele, com os ânimos exaltados, e ainda mais depois de uma derrota, Diniz, o clima no vestiário sempre fica muito quente, isso para qualquer um. Eu tive informação de que alguns jogadores acabaram se exaltando muito em relação à arbitragem, principalmente, e no vestiário você chegou a cobrar, porque o Fluminense perdeu pela forma como atuou, principalmente talvez depois que estava com o resultado a favor, e aí você teve que combater isso dentro do vestiário, cobrar em relação à atuação e não jogar a responsabilidade para cima da arbitragem. De fato, houve isso realmente, porque deu para perceber depois que os jogadores fluminenses evitaram a falar sobre a arbitragem, sobre VAR e focaram mais nas declarações em relação ao resultado e também à atuação do time. Então, internamente, se você souber alguma informação, eu não consigo te precisar. Eu acho que o que acontece dentro do vestiário não é para sair do vestiário. Mas eu, na minha entrevista, a gente não tem que falar da arbitragem, porque o Fluminense, nós perdemos o jogo porque o Flamengo jogou melhor. O que eu achei foi isso. A gente poderia ter vencido, a gente teve um erro bastante evitável, que originou o segundo gol do Flamengo, mas o Flamengo não ganhou sem méritos. Se a gente tivesse jogado muito bem e a gente pudesse falar de atribuir a nossa desclassificação a algum outro elemento, mas a gente tem que olhar primeiro para dentro e saber que a gente não fez a melhor das nossas partidas. Então a gente tem que corrigir internamente primeiro. A minha análise
que eu fiz depois do jogo, ela permanece intacta em relação a isso. A gente perdeu por conta que o Flamengo fez um jogo melhor que o nosso, e foi isso.